daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por isso que continuo sendo perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E aí então Paulo vai começar a falar: por isso digo, então, concluindo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e outras semelhantes. Eu vos advirto que, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Lembrando rapidamente do contexto, o que Paulo está falando aqui? Olha, tem alguém entre vocês que está dizendo que esse negócio de Cristo não é suficiente. Era isso que Paulo estava passando. Paulo passou por esse problema em Gálatas, passou por esse problema em Colossenses, onde ele ia, pregava, fundava a igreja, saía, vinha um grupinho e falava: então, Paulo falou de Cristo, mas Cristo só não dá não, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado, você precisa seguir a lei. E aí depois Paulo descobre e manda então a epístola para corrigir esse tipo de ensinamento que estava sendo dado e que estava desviando os cristãos lá em Gálatas. Então ele fala assim: olha pessoal, tem essa pessoa aí que está confundindo vocês, mas não é por aí. Eu não estou pregando circuncisão, eu estou pregando a Cristo. E Cristo nos chamou para a liberdade. E o que essas pessoas estão fazendo é escravizando vocês novamente na questão da lei. E então, nesse contexto, quando ele vai falar de obras da carne e de fruto do Espírito, ele vai falar de algo que já é conhecido dele, já é conhecido da pregação dele, que ele vai falar: tá bom, olha, existe uma questão que vocês sabem muito bem, que o seu corpo, que o nosso corpo está, vamos dizer assim, preparado e pronto para o pecado. Isso é o que ele chama de carne, as obras da carne. Então, quando ele fala lá das obras da carne, ele está falando: olha, então naturalmente vocês vão fazer todas essas coisas. Então a imoralidade sexual, a briga, a inveja, o egoísmo, são coisas que são naturais ao ser humano. O ser humano vai fazer isso sem precisar de treinamento. A gente faz essas coisas sem esforço. A gente consegue fazer essas coisas pela nossa própria reação. Então nós somos assim. O ser humano, Paulo está dizendo assim: vocês são assim, nós somos assim na carne. Mas agora existe um novo componente, uma nova perspectiva, que é o Espírito Santo de Deus em nós,
que através dele outras coisas podem acontecer. Nós podemos manifestar outras atitudes, uma ética diferente. Então, quando você está realizando essas obras da carne, você está fazendo exatamente aquilo que o seu corpo, que você é capaz de fazer sem ajuda nenhuma. Você vai fazer isso tranquilamente. Por isso que o mundo, por isso que o ser humano está na situação que está. Porque sem Cristo, sem o Espírito Santo, é assim mesmo que ele se manifesta. É assim mesmo que nós somos. Então, quando você vê uma briga, quando você vê uma confusão, quando você vê alguém tendo inveja de outra pessoa, quando você vê alguém falando mal de outra pessoa, quando você vê alguém semeando a discórdia, quando você vê isso, você está vendo algo que é natural. É algo que o ser humano faz de forma natural. É algo que ele não precisa de esforço. Então Paulo fala, agora, se vocês querem viver desse jeito, vocês precisam de lei. Essa é a ideia de Paulo, porque a lei são para manter, para que as pessoas saibam quais são os limites dela. Então, a lei é uma forma de controle para que você saiba, quando você sair do limite e você prejudicar alguém, então você vai ser condenado pela lei. E aí a gente vai entrar em Romanos, é uma outra história, quando ele fala da questão da insuficiência da lei para a salvação. A lei serve para condenar, não serve para salvar ninguém. Então ele fala assim, a lei vai mostrar exatamente aquilo que você é e por que você merece a condenação. Mas se você foi chamado para a liberdade em Cristo, e essa liberdade acontece a partir desse Espírito, Paulo vai falar de uma coisa um pouquinho antes, que diz o seguinte, que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, de modo que vocês não vão fazer o que vocês querem, o que vocês desejam. Bem, não sou psicólogo, minha área não é psicologia, minha área não é estudo da mente, mas se a gente usar um pouquinho de senso comum, a gente pode entender que muitas vezes, quando você quer uma coisa, você, eu quero fazer isso, eu quero me esforçar mais para alcançar um determinado objetivo. Aí você vai lá, mas você não consegue. Aí você vai lá e você não consegue. Aí você vai lá e você não consegue. Aí você para olhar, nossa, porque eu quero isso, isso é bom, mas eu não consigo fazer isso. Porque você descobre que existe alguma coisa dentro de você que impede de alcançar isso. Então, se você vai lá sentar e conversar com um analista, com um psicólogo, ele vai falar, olha, então a gente precisa tratar algumas coisas dentro de você, porque talvez aquilo que você quer aqui, do ponto de vista cognitivo, ou seja, daquilo que você entende, não necessariamente você tem a força emocional e os sentimentos não te apoiam a conseguir isso e você se auto-sabota. Já ouviram falar em autossabotagem? Bem, quem faz dieta como eu sabe exatamente o que significa autossabotagem, né? Então, autossabotar é quando você quer alguma coisa, mas você mesmo vai colocando empecilhos. Mais ou menos o que Paulo está falando isso às vezes na sua cabeça, no seu entendimento, você sabe o que você quer, mas você não consegue realizar aquilo que você quer. Lembra um pouquinho Romanos 7, lembra? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se você perguntar para qualquer pessoa que está lá, né, se a gente sair daqui, for lá na Cracolândia e perguntar assim, cara, você quer estar aí? É legal estar aí? Não. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero isso para mim. Então, conscientemente, as pessoas sabem que elas não querem aquilo. Se você for encontrar alguém que é um alcoólatra e falar, cara, você quer isso para você? Não, eu não quero isso para mim. Ou qualquer outra situação, a pessoa que está numa situação de depressão, vai falar assim, você quer estar aí? Não, eu não quero. Porque conscientemente a pessoa não quer aquilo, mas ela acaba indo naquela direção, porque existe algo além da própria escolha, né, da própria escolha cognitiva que vai fazendo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, dá para entender? Estou fazendo aqui uma relação dizendo, olha, então existem essas duas forças atuando,
e você precisa escolher para que lado você vai dar vazão. Para quem que você vai fazer isso, né? A ilustração dos dois cachorros, né? Eu tenho a ira e eu tenho a paciência, né? Qual que vai ganhar? Aquele que eu alimentar, aquele que eu cuidar. Então, se eu alimentar a ira, a raiva, a revolta, então é esse que vai ganhar. Agora, se eu alimentar a paciência, o domínio próprio, o controle, é esse que vai ganhar. Então, o que Paulo está trazendo aqui para os Gálatas e para nós é que a gente precisa pensar, tá bom, quando você vê as coisas naturais, você vai identificá-las, você vai entender que naturalmente é assim que você reage. Mas existe uma outra forma de fazer as coisas. Então, se você submeter ao Espírito, então o Espírito vai começar a produzir outras coisas na sua vida, na qual o pastor André já falou sobre amor, já falou sobre alegria, sobre paz, né? Então, porque essas coisas não são naturais, elas são espirituais, elas são produzidas a partir dessa ação do Espírito nas nossas vidas e como a gente deixa o Espírito agir também nas nossas vidas. Não é algo simplesmente mágico e automático, a gente precisa permitir que o Espírito trabalhe nas nossas vidas a fim de que nas nossas vidas se manifeste, então, esse fruto. Então, quando ele começa a falar desses frutos, então, como o pastor já falou, ele já falou do amor, da alegria, da paz. Então, ele começa a falar depois da paciência. O que é ser paciente? Alguns exemplos aí de paciência. Que acho que Paulo está falando desse fruto aí, paciência. Quem arrisca? O que é ser paciente? Saber aguardar o momento adequado, saber esperar. Paciência. Ele fala que paciência, né, o autor que eu usei aqui, ele fala assim que ela vem de uma palavra no grego que significa longo ânimo. Quando alguém se irrita rápido, a gente fala que a paciência dela é curta, né? Curtinha, né? A paciência ela já se irrita e... Mas a gente não fala em paciência longa, no português é difícil achar, então você fala de longanimidade, né? Então você fala dessa paciência longa, desse ânimo longo, né? Desse ânimo que consegue ir mais longe. Ele fala de nunca perder a paciência e nunca perder a esperança. Por menos razoáveis que as pessoas sejam, por menos agradáveis que as pessoas sejam, ou por mais incompreensíveis que as pessoas ou as situações sejam. Então, é nunca perder a paciência e nunca perder a esperança. Isso não é natural. Isso não é natural, porque... Independente de quanto vai a sua paciência, se ela é um pouquinho mais longa que a do outro, a nossa tendência natural é a ira, né? Quando a gente olha na obras da carne, ele fala de ira, né? Então fala dessa questão de colocar para fora aquilo que você está sentindo. Mas, sem paciência, a gente vai ter aí algumas dificuldades. Alguém abre Provérbios 19:11, por favor. Pode ler, quem achou, Provérbios 19:11.
Então fala que a glória do homem é perdoar as injúrias, né? Ou que é aquela pessoa que não fica irada, que não permanece irada por muito tempo, porque isso é a base para o perdão. Para que você possa perdoar alguém, um fator que precisa ter é paciência. Imagine se Deus não fosse paciente conosco, né? Imagine se Ele não tivesse essa condição de não perder a paciência, né? Por exemplo, a paciência é uma base para a humildade. Alguém lê Eclesiastes 7:8. Melhor é o paciente do que o arrogante. Mais uma de Provérbios 15:18. Então, é um texto clássico dessa questão de que fala que quando a gente coloca esse fator paciência, você começa a olhar que, né, a situação, ela não, estou pensando num termo aqui, ela não fica pior, ela não escala, né? Eu já falei isso aqui uma vez, você está lá na sua casa, e aí de repente você vê um foco de um incêndio, né? Começa a pipocar lá, começa a sair uma chama. Aí, obviamente, você vai lá no seu armário de limpeza, você pega um vidro de álcool e você vai lá e joga em cima do fogo, né? É assim que funciona? É assim. Então, parece loucura quando você fala assim, cara, não, é loucura, você vai aumentar o fogo. Mas algumas vezes o que a gente faz é isso. O negócio está começando, e ao invés da gente ir lá e pegar algo que vai apagar o fogo, né, um extintor, ou a água, alguma coisa que vai extinguir o fogo, a gente vai lá e pega algo que vai aumentar ele. A paciência é exatamente isso, é você chegar como aquele fator de que você não vai chegar lá jogando álcool. Você vai chegar lá para extinguir. Ou você não vai dar combustível para aquilo. O que muitas vezes a gente não presta atenção é que a carne é igual a brincadeirinha do ditado do palhaço, né? O palhaço quer ver o circo pegar fogo, né? Então, a carne é o palhaço que quer ver o circo pegar fogo. Mas a paciência não, ela quer ir lá e ela quer apaziguar aquela situação. Ela não quer que aquela situação escale. Algumas vezes pode até ser confundido, pode parecer meio débil, meio, sabe? Uma pessoa que, sabe, não tem opinião, não tem personalidade. Mas quando a gente vê Provérbios, quando a gente vê Eclesiastes, ele fala o contrário, que a personalidade, ela se manifesta a partir dessa nossa capacidade de não deixar que a coisa aumente, que o fogo aumente, que as brigas aumentem, porque a carne está lá e ela vai produzir briga, ela vai produzir confusão, ela vai produzir discussão, ela vai produzir mágoa. E quando você coloca o fator paciência, que é o Espírito que traz, então ele vai trazer paz, ela vai trazer tranquilidade, ela não vai deixar que aquela situação ela se torne em algo pior. Alguém lê Provérbios 16:32, por favor. Então, esse é um texto clássico dizendo que melhor é até o homem que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade, do que um conquistador, né? A ideia daí
é de um conquistador, né? Então ele fala até que essa paciência ela é uma base até mesmo para um poder mais legítimo, no sentido de que alguém que consegue dominar-se, né, consegue controlar a si mesmo, consegue controlar quem ele é, as suas emoções e se entender, então isso é maior. E é interessante dizer isso, que, mais uma vez, a gente está falando de algo natural e de algo espiritual. A tendência é que, de novo, às vezes dentro de você, você vai querer sair para confrontar, mas você ter essa capacidade de parar e dizer assim, espera aí, eu sei que a carne, o que o meu corpo está pedindo para fazer é ir para a confusão, mas o Espírito está aqui do meu lado dizendo assim, olha, segura aí, aguenta um pouquinho mais, não perca a paciência, não perca a esperança. Não perder a paciência no sentido de que, por mais dificuldade que essa pessoa tenha, ela é alguém que Deus ama e que você deveria amá-la também, mesmo que ela esteja aí te alfinetando, te machucando. E não perca a esperança de que ela pode mudar, de que isso pode ser diferente, que isso que ela está falando pode ser temporário, às vezes não é nem para você. Você só está sendo a pessoa que está recebendo algo que ela está carregando, porque ela está agindo pela carne. E eu posso responder pelo Espírito. Não porque eu sou, simplesmente porque eu sou superior, mas a resposta do Espírito vai acalmar aquela situação, né? Tem um ditado antigo que a gente aprendeu, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Mais ou menos essa é a ideia aqui. Então, só tem briga se os dois querem brigar. Só tem briga se os dois quiserem discutir. Se os dois vierem para a briga com 1 litro de álcool cada um, né? Mas se um não vai com essa intenção, é de grandes chances, então, de que naquela situação o Espírito, então, vença ao invés da carne. Acho que outra coisa importante para a gente falar é que paciência descreve o caráter, né, de Deus. Então, que Deus é longâmino, que Ele é paciente, né? Isso a gente vê por todo o Antigo Testamento. Êxodo 34:6, Neemias 9:17, Salmo 103:8. Alguém leu o Salmo 103:8? Então, falando exatamente dessa, que essa já é uma característica que Deus tem. Alguém lê Efésios 4:2, por favor. Então, Paulo escrevendo aos Efésios aí, falando sobre qual é a atitude, né, que nós cristãos precisamos ser dóceis, pacientes, né, em tudo, suportando uns aos outros em amor, né? E, de novo, eu não estou dizendo aqui que é fácil, né? Eu acho que um dos objetivos desse estudo de hoje é a gente pensar em como a gente pode fazer essa benignidade, esse fruto, né? Essa virtude, né, do fruto do Espírito se manifestar nas nossas vidas, né? E algumas ideias são essas, é que a gente primeiro precisa entender que a gente precisa escolher o lado nessa dinâmica. Porque quando a gente lê esse texto de obras da carne e fruto do Espírito, então quando você fala fruto do Espírito, então quem produz é o
espírito. Então, se eu não estou tendo paciência, de quem é a culpa? Do espírito, é ele que não está fazendo, não é, gente? Não é isso, o texto está dizendo isso, é ele que não está fazendo. Se eu não sou paciente, a culpa não é minha, a culpa é do espírito. Esse é o tipo de argumento que a gente se coloca. Fala, não, é a questão do espírito, é ele que faz. Por isso que eu fiz questão de ler o texto todo de Efésios, no capítulo 5, para a gente entender o contexto geral. Dá para entender a diferença? Então, Paulo está falando o seguinte, olha, vocês têm duas escolhas. Vocês podem viver na circuncisão, vocês podem viver na carne. E a carne está aí, ela vai fazer o que ela tem de fazer. Só que se você fizer isso, a lei vai vir te condenar. Porque você está se colocando sob o jugo da lei. Então, você tem que pensar na lei lá de Moisés, tem que pensar nos fariseus, tem que pensar em todo aquele problemão. Ele fala, Cristo não te chamou para isso. Cristo te chamou para a liberdade. Então, você agora tem que viver pelo Espírito. E esse viver pelo Espírito é escolher viver por esse Espírito. Então, você tem duas opções. Ou você vai dar vazão à carne, ou você vai dar vazão ao Espírito. Então, numa situação como essa, em que você talvez perca a paciência, que você não seja completamente dócil, como o texto de Efésios 4:12 diz, você fala assim, naquele momento eu deixei a carne falar. Senhor, me perdoa, eu deixei, naquele momento foi a carne, não foi o Espírito. E eu preciso me policiar e entender para deixar que o Espírito haja nas suas vidas. Não é indolor, porque quando você está ali, você está sofrendo alguma coisa, e você quer falar e você não fala, e você, não, eu vou segurar, né? Eu não vou jogar mais álcool nessa discussão. Então, naquele momento, não pensa que é fácil, que não dói, não dói. Mas depois você vai ver o resultado. Depois você vai olhar aquilo que aconteceu e vai falar assim, naquele momento não era a carne, porque a carne queria ir para a confusão. Naquele momento era o Espírito. Senhor, obrigado porque o Senhor me segurou naquele momento. Obrigado porque o Senhor me deu condições de eu conseguir não deixar isso chegar naquela situação. Então essa tem que ser a nossa resposta às pessoas, aos eventos, às circunstâncias. No começo eu até perguntei o que é paciência. Alguns disseram, é saber esperar. Nós vivemos num mundo onde a velocidade é vou usar o termo aqui entre aspas, é um Deus, onde você quer tudo rápido, tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser resolvido hoje, amanhã. Eu tenho certeza que você tem um monte de coisas na sua agenda aí que você precisa resolver hoje, tem coisas que você precisa resolver amanhã, tem coisas que você tem que resolver depois de amanhã, e ai de você se não resolver. Então, qualquer pessoa que se coloque entre você e o seu objetivo para que você resolva isso, ela se torna o quê? Um obstáculo. Então, você pensa aonde você quer chegar. E as pessoas, as coisas, as situações, elas se tornam obstáculos. Há um tempo atrás eu estava tentando resolver um negócio, eu sou, digamos assim, toda vez que eu preciso resolver uma coisa com call center, quem gosta aqui de call center, né? O pessoal ligando para você tem que ligar, pedir suporte para alguém, né? É um teste da paciência, fala sério, né? É um teste da paciência. Aí eu estava tentando resolver um negócio lá com uma pessoa, e aí eu liguei, aí eu fiquei bravo, aí eu falei mesmo, falei coisas até que não devia da pessoa que estava me atendendo, da questão de... E aí quando eu desliguei o telefone, a Celi chamou minha atenção disso daí. Mas precisava ser assim? Aí eu... Tá bom, né? Aí no outro dia eu liguei para a pessoa, que eu precisava retornar a ligação, e eu comecei aquela ligação pedindo desculpas para ela. Eu falei assim, me desculpe pela forma como eu falei com você ontem, eu estava alterado, eu estava nervoso. Eu acho que apesar da situação aqui, eu não tinha o direito de tratar você como eu tratei você, né? E
Até a pessoa ficou constrangida lá do outro lado. Não, ok, não tem problema e tal. Mas, o quanto... Porque a gente está tão conectado com aquilo que a gente precisa fazer, que a gente esquece que tem pessoas que têm um sentimento, que tem do outro lado da linha, do outro lado do balcão, ou no carro da frente, do carro do lado, na fila, ou que está te atendendo. E aí a gente acaba esquecendo, porque a gente só está pensando no que a gente precisa fazer, no que a gente precisa alcançar, e acaba passando, né, por cima das pessoas. E quantas vezes você precisa realmente que algo espiritual aconteça, né, extra você, para te mostrar que, né, que essas pessoas elas têm valor. Então a gente não pode perder essa esperança nunca, né, de que essa paciência, essa esperança de que Deus vai fazer o melhor, mesmo que a coisa não aconteça do jeito ou na velocidade muitas vezes que a gente queira. Né? Jesus falou, né? Se alguém te pedir o manto, dá a capa. Né? Tá aqui no frio, aqui, ó, um dia frio, o cara pediu a sua blusa, dá de baixo também para ele esquentar mais ele. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Mas, Deus, isso aí é complicado. Acertou uma face, dá outra. Então, são coisas que são difíceis da gente compreender, porque elas estão relacionadas com uma lógica espiritual. Então, né, se a pessoa se acertar a face e se acertar a outra dela, é carnal, é físico. Você vai fazer. Mas, se você quer ir além disso, o que Paulo está dizendo aqui, ó, viva pelo Espírito. E o que eu te posso garantir o que você fizer pelo Espírito, contra estas coisas não há lei, que Paulo fala lá em Gálatas. Então, você não tem... Então, mas como é que eu faço isso? Tem algum tipo de regra? Não, não tem. Se você viver pelo Espírito, fica tranquilo, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é disso que provém toda a lei e os profetas. Então, se você viver pelo Espírito, essa é a lógica que você precisa seguir. Oi. Só fazendo um comentário em relação, por exemplo, às questões antagônicas que era que Paulo pregava e com que a lei pregava na época, que Paulo ele falava, olha, viva pelo Espírito, e o Espírito vai ser o seu condutor, é ele que vai definir o que você pode, o que não pode fazer, e Deus sobre todas as coisas. Enquanto a lei falava, olha, existe um manual de regra aqui escrita por alguém em algum momento e você tem que seguir aquilo ali. E a questão antagônica de tudo isso é que quando você vive pela lei, a escrita, ali você está vivendo na carne, porque você está seguindo o que alguém já colocou no passado e, obviamente, se você pecar, é só você ali queimar um cordeiro, fazer alguma coisa física, que seus problemas estão resolvidos. Era mais ou menos o que isso era pregado na época, né? E Paulo veio para, através de Jesus, quebrar tudo isso. Você estava falando, eu pensei aqui, sabe um exemplo fácil de lei? Quem usa aqui transporte público? Metrô, ônibus, trem. Tem uma coisa chamada, que são os bancos que são para pessoas que precisam, né? Então, pessoas com necessidades especiais, idosos, gordinhos também, hein? Por favor, hein? Também ali, né? Então, sem bullying. Isso é lei. Quando você diz que você precisa separar bancos, vagas de estacionamento para pessoas que precisam, isso é lei. Porque quando você está chegando lá e você está subindo no ônibus e você está cansado, depois do seu dia de trabalho, ou de manhã cedo que você acordou super cedo naquele ônibus lotado e você vê aquela cadeira lá vaga, você fala assim,
é lógico que eu vou sentar, né? É lógico que eu vou sentar, porque eu também tenho o direito. Então, você para de olhar para o próximo e olha para o seu direito. É o seu direito, leia isso, é o meu direito. É o meu... Então, tem até briga, né, no ônibus, às vezes, para ver quem tem mais o direito de quem, né? Eu fico imaginando, chegar um velhinho, a grávida, e a pessoa com deficiência só tem um lugar para sentar. Quem é que ganha? Quem é que leva, né? Tem regra para isso daí, né? Vamos começar a ter que criar condições para comparar qual é a pessoa que tem mais direito a usar. Então, quando a gente começa a entrar nessa discussão, meu amigo, a gente já está na lei, já está na carne, já está na carne, entendeu? Então, a gente precisa pensar, às vezes, num negócio simples do nosso dia a dia, a gente vê manifesto a lei. Então, quando a gente está nesse tipo de situação, a gente está na carne, porque se a gente for deixar pelo Espírito, eu nem sento, deixa sentar quem acha que eu tenho condições de ficar de pé, eu vou ficar de pé, porque deixa o outro sentar, deixa aquele que precisa sentar, deixa que, não, essa pessoa é mais nova do que eu, ela não está precisando, mas você olha para ela, ela está com uma aparência mais cansada, você vê que o cara está carregando alguma coisa, você fala assim, poxa, por que ela... Não, eu estou sentado aqui na cadeirinha azul, no metrô, então eu estou no meu direito, eu não preciso nem olhar para o lado e saber se outro precisa ou não precisa. É exatamente isso que Paulo está trazendo aqui. Então ele está trazendo, olha, né, não está nas grandes questões, em pequenas questões do seu dia a dia, você vê onde está manifestada a lei e onde está manifestada a graça. Você quer viver pela lei? É isso aí, meu amigo. Você vai ler plaquinha, regrinha para o resto da sua vida. E você não vai ter crescimento nenhum com isso. Ou você pode deixar o Espírito dominar. O próximo, mais alguém queria fazer algum comentário desse ponto? Ok. Então, fala lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Na tradução da NVI está amabilidade, né? Em outras traduções está... quem tem outra tradução aí? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Almeida também. Por exemplo, na Almeida está... Então, a paciência está como longanimidade e benignidade. E logo em seguida vem bondade, né? A gente pegar na outra, parece que é a mesma coisa, né? Parece, será que Paulo está faltando palavras e Paulo foi colocando ali, né? Então a gente precisa entender um pouquinho dessa questão do que é essa benignidade ou essa amabilidade que fala na NVI e o que é essa bondade, né? Uma distinção importante que a gente tem que pensar aí quando fala dessa bondade, né, dessa benignidade, ela não está relacionada com essa bondade no sentido moral, ou seja, quando a gente fala que Deus quer fazer, né, o que é bom, o que é certo, o que é justo, né, a justiça da ideia de algo que Deus tem o direito de fazer, mas aqui dá uma ideia mais de generosidade, né? Alguém pode ler o Salmo 106, versículo 1? Então fala desse bom, que Deus é bom e esse amor dele dura para sempre. Então a gente sempre vai ver essa ideia desse amor junto, né? Então o próprio perdão, né, se entende nesse fato de Deus ele ser benigno, né, dele ser bom. Então ele nos perdoa por conta disso. Deixa eu abrir aqui. O Salmo 69, 16, responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te
para mim segundo as riquezas das tuas misericórdias. Então, essa benignidade que a gente fala aqui, ela é essa generosidade, né, de Deus para conosco, e como a gente está falando de um fruto do Espírito, ela precisa se expressar também para os outros. E aí tem vários textos que vai falar como essa benignidade de Deus se manifesta na natureza, na história, nos julgamentos divinos, até mesmo quando Ele nos instrui, né? Que eu acho que vale a pena, Salmo 119, 65, de 65 a 68. Salmo 119, do versículo 65 ao 68. Então, o salmista está falando exatamente dessa questão de quanto Deus é bom nessa instrução divina para conosco, né? E que essa generosidade, essa benignidade, ela se manifesta para todos nós, para os aflitos, para os pobres, para aqueles que confiam nele, que esperam no Senhor, que reverenciam o nome dele. Tem vários textos aqui, depois eu posso passar para vocês, mas não daria tempo da gente ler todos. Mas quando a gente olha para essa benignidade de Deus, para esse Deus aí que é bom, que é generoso, então espera-se que a gente tenha isso, porque o Espírito produz isso nas nossas vidas. Mas se você pegar ali, Salmos, alguém lê Salmos 53, versículo 3. Então, esse texto até Paulo cita ele também, né? Diz que todos se extraviaram e não há ninguém que faça o bem. O termo usado aqui é o mesmo termo lá, né, que é usado por Paulo quando ele está falando aos Gálatas, de que falta essa benignidade nos homens, falta essa demonstração de alguém que faça o bem, que demonstre essa generosidade, né? E quando a gente pensa nessa generosidade, nessa bondade, né, é outro aspecto que vai direto quando a gente compara com as obras da carne, né? Porque nós somos egoístas, né? Nós queremos fazer aquilo que é bom para nós, né? Você veio o exemplo do carro, da melhor vaga de estacionamento e tudo isso, porque o natural é a gente querer fazer aquilo que nos dá vantagem, naquilo que nos será melhor, né? A gente estava vindo para cá de carro e a minha sogra estava contando do problema que ela estava tendo com o aparelho de som dela, que ela levou primeiro num rapaz para fazer o orçamento. Depois você dá o nome, não só para ninguém levar lá, tá bom? E aí o cara falou assim, o seu CD não... Ela falou, meu CD não, o CD player não está tocando. Ela falou, vai custar, sei lá, R$200 para arrumar o CD. Aí ela decidiu levar num outro, né? Ela levou no outro, aí o rapaz olhou assim, mas não tem problema nenhum com o seu aparelho. Mas não está funcionando. É porque o aparelho veio já para 220. Ela falou, você usa no 220 ou no 110? Usa no 110. Então o problema é que não está tendo energia suficiente para o motorzinho do seu CD
rodar. Eu fiquei indignado, eu estava no carro, eu estava indignado. Eu falei, como isso, gente? Como é que pode? O cara ia cobrar R$200 para mexer uma chavinha. Haja paciência. Haja paciência com um ser humano desse, né? Não pode perder a esperança nem a paciência, né? Mas você vê uma situação como essa, você fala assim, né? Então, quando a gente lê o texto de Salmo 53:3, é mais ou menos isso. O cara estava olhando a vantagem que ele ia tirar. Não, eu vou aproveitar. Ela não sabe, eu sei porque eu trabalho numa área de setor técnico, então é difícil para quem não é técnico, para quem não entende as coisas, e falar assim, então se eu falar que é daquele jeito e que aquilo vai levar tanto e vai custar tanto, a pessoa ela não tem condições de ir lá e falar assim, não, eu acho que está caro, ou eu acho que está demorado, eu acho que deveria ser diferente. Você não tem como. Você vai no médico, o médico fala que é assim, assim. Cara, o cara estudou para aquilo, ele é técnico, tem a condição para isso, né? E aí as pessoas se aproveitam dessa situação para levar vantagem. Isso é a carne. Então o cara lá estava fazendo na carne. Estava fazendo lá, deixa eu aproveitar essa situação, né? Independente dele estar precisando, não estar precisando. Talvez o outro até precisasse mais, mas o outro olhou e falou assim, não tem nada errado, está aqui, está aí, está ajustado e pode ir. Então, quando a gente fala dessa questão, então a Bíblia vai condenar em vários lugares, porque exatamente no ser humano falta essa generosidade, essa capacidade de fazer o bom para o próximo, o bem para o próximo, né? Sem essa necessidade de alguém te dizer isso. Então, essa é um ponto do que a gente precisa entender, né? O próprio Cristo, né? Quando Deus envia Cristo, é o ato supremo dessa benignidade de Deus, ou seja, da generosidade dele para conosco. Alguém lê Colossenses 3:12, por gentileza. Então, Paulo vai dizer que praticamente isso é uma parte da vestimenta do cristão. Então, você tem que se revestir como eleito de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, né? Então, o que Paulo está dizendo para nós aí em relação ao que a gente precisa, do cristão precisa ter, né, essa marca como eleito de Deus, de produzir essa bondade, de ir além, né, de ir além de ter essa generosidade para com o próximo, de ter né, ir além daquilo que o natural. Na verdade, o natural vai te colocar num caminho oposto, mas até mesmo nessa condição de você ir além. Então, o próximo vai falar, então, de bondade, né? Então, a próxima virtude, né? E aí, o autor que eu estava lendo aqui, ele fala que tem um pouco de dificuldade quando a gente fala do termo bondade, do que é bom, né? Porque a gente usa bom para muita coisa, né? Por exemplo, a gente pode dizer que uma pessoa é um bom pai, é um bom profissional, mas não significa que ele é um bom pai. Ele pode ser um bom em alguma coisa e péssimo em outra. E aí, então, o que a gente pode entender com essa bondade que Paulo está querendo dizer assim? O que ele está querendo dizer? Porque na Bíblia mesmo, quando você vai ver o termo no original, a palavra bom aparece mais de 520 vezes. Mais de 520 vezes. Então fala aqui, uma árvore boa, né? A árvore boa produz
bom fruto, uma dádiva boa, né? Um homem bom, um escravo bom, um mestre bom, a terra boa, né? A terra fértil ou a terra boa. Então você vai achar muitos exemplos. Então o autor tentou dizer o seguinte: tá bom, então vamos tentar comparar essa palavra com outras parecidas ou que são antônimas a elas dentro do texto. E uma coisa que ele achou é a questão da bondade e da justiça. O que é justo e o que é bom, né? O justo é quando você dá, na ideia na época, o justo é quando para alguém da época é o que você dá o que é devido. Dá a César o que é de César, né? Dá o que é devido, dá na medida exata daquilo que você deve. E quando ele fala de bondade, ele está falando de você dar mais do que isso, de você ir além disso, mais até mesmo do que fosse justo daquela pessoa receber. Vamos lá em Mateus capítulo 20. Fala da parábola, né, de uma parábola, né, dos trabalhadores, onde o Senhor decide, né, dar, né, aos que trabalharam menos o mesmo valor dos que trabalharam mais horas, né? E aí alguns se sentiram o quê? Injustiçados com aquela situação. Pô, você vai dar o mesmo valor para eles, né? Pensar que naquela época não tinha CLT, né? O trabalhador ele recebia pelo dia de trabalho. Ele recebia pelo dia de trabalho. Inclusive tinham regras claras e leis sobre o senhor que não pagava no dia. Então você trabalhava e você ganhava o dia que você trabalhou. E no mesmo dia, inclusive, né? Fala que o senhor não deveria reter o pagamento, porque era a condição daquela pessoa viver no dia seguinte. Então o que o senhor fez? Chegou no final do dia, juntou todos que trabalharam para ele naquele dia. Aqueles que começaram a trabalhar desde cedo receberam a diária do trabalho. E aqueles que trabalharam menos, que foram durante o dia, receberam também a mesma diária de trabalho. Aí os caras se sentiram injustiçados e falaram: poxa vida, né, você vai pagar para eles o mesmo que você pagou para nós? E aí, lá no versículo 15, né, o Senhor responde assim: não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Quando a gente lê esse mesmo texto na versão da Almeida, ele fala assim: porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom, né? Comparando o bom e o mal aí, né? Dizendo assim, que tá bem, talvez o justo fosse pagar meio denário, que seria metade do dia do trabalho para aqueles que trabalharam menos. Mas aí o Senhor começa a colocar aqui: mas espera aí, você não recebeu o que era justo? Você não recebeu pelo dia inteiro que você trabalhou? Não, então o que você tem a ver se eu estou dando o mesmo para o outro que não trabalhou tanto, né? E o autor vai dizer que essa ideia de que Deus é assim, que Ele dá além mesmo do que às vezes é necessário, do que é
justo, ou seja, ele é bondoso, ele é generoso. Então, é dar mais, é dar além do que a pessoa precisa, do que a pessoa merece, né? E isso também é um desafio, porque, de novo, nós somos mesquinhos, nós somos avarentos, né? A ideia de maldade aí dessa palavra, porque seus olhos são maus aí da ideia de avarento, de mesquinho, de rancoroso. Então, assim, você está vendo com maldade a minha ação, mas eu estou ajudando aquela pessoa, talvez além do que ela mereça, mas é porque eu fui bom com ela. E você está aí talvez com inveja, com raiva, porque eu fui bom com ela. E então, a ideia que Paulo traz aqui, quando ele está falando desse fruto, né, dessa virtude do fruto que é produzido nas nossas vidas, essa nossa condição de sermos, de irmos além, né, de não dar só aquilo que é justo, que é exato, né? Jesus vai falar isso, né, dos escribas e fariseus, né? Vocês dão o dízimo, né, do cominho, vocês dão o dízimo, sabe, né, vocês sabe, ficam ali no peso, na quantidade, e porque vocês estão cumprindo, de novo, a lei, a regra. Não existe nada de generoso nisso, não existe nada de... O que está te levando além, né? Quando ele fala da oferta da viúva, por que a oferta da viúva é melhor? É porque ela deu tudo de si naquilo, né? Isso que Jesus está falando. Então, onde está a generosidade? Onde está esse ir além? E ela deu tudo porque ela queria tudo de volta. Não, é porque aquilo é o que para ela, aquilo é... Ele é o Deus das viúvas, né? Ele é o que me sustenta. Então, Ele pode ter tudo, porque é Ele que me dá todos os dias. Então, Jesus está contrastando essa situação entre o dar, o receber, entre o ser e ir além do que é natural, do que muitas vezes é o justo, porque foi assim conosco. Paulo fala que nós éramos inimigos de Deus, que nós estávamos condenados e que não havia nada que pudéssemos fazer para alcançar a salvação. Então, se não fosse essa bondade de Deus de nos dar muito além, né, do que nós seríamos capazes a qualquer momento de dar de volta, então isso sim seria, a gente estaria perdido. Então, e é essa bondade que precisa ser manifesta no nosso dia a dia, essa bondade, esse ir além, essa generosidade com o próximo, né, com aquele que precisa, né? Mas, de novo, não retendo, né, não fazendo aquilo que só a gente acha que é o justo. Às vezes a gente precisa ir além da justiça. Aliás, Jesus disse, né, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque a justiça dos fariseus era essa, de dar e de fazer aquilo que a lei determinava. Então não tinha nada de espírito, não tinha nada de espiritual, nada de além disso. Então nós somos desafiados a ir além do natural e nos deixar levar, né, nos deixar guiar pela ação e pela atitude do Espírito. O próximo, alguém quer fazer algum comentário? Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer colocação, fiquem à vontade. Fidelidade, né? Algumas traduções mais antigas trazem a palavra fé. Eu não sei quem tem ainda, mas as mais novas, Almeida, as revistas atualizadas, NVI, já trazem fidelidade. As mais antigas ainda trazem a palavra fé. E a fé não é uma boa tradução aí, porque o que Paulo está falando é algo que é numa questão ética,
na vida daqueles que vivem pelo Espírito, e não da fé que a gente lê, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 11, ou a fé salvífica que a gente lê em Romanos, né? A gente está falando muito mais de atitudes. Então, a melhor tradução é fidelidade, algumas trazem lealdade, alguém que é digno de confiança. Então, quando a gente vive pelo Espírito, a gente passa a ser descrito como alguém, ou a gente começa a viver, ou precisa viver como alguém que é digno de confiança, tanto nas suas palavras, quanto nos seus atos. Só para você ter uma ideia, alguns textos que falam, por exemplo, usam a mesma palavra aí no original que Paulo está falando, no capítulo 24 de Mateus, versículo... Aqui... Acho que eu anotei errado aqui. Deixa eu ver um outro aqui, Lucas. Lucas 16, de 10 a 12, né? Fala aqui, né, também é uma parábola, né, do servo fiel, e ele coloca lá no versículo 10, Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então a ideia de fiel aí é essa mesma ideia que está lá em Gálatas, né? Então, por exemplo, essa fidelidade ela é essencial para você realizar o seu exercício no ministério, na igreja, né, onde você realiza, né, 1 Timóteo 1:12. Paulo fala dele mesmo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele vai falar mais para frente para Timóteo, né, lá em 2 Timóteo, que aquele que ele precisa ser fiel, né? 1 Pedro também vai falar sobre essa questão, né? É uma declaração de que alguém que você não pode duvidar. Falar de fidelidade hoje em dia é uma questão séria, porque hoje nós vivemos num mundo onde você é estimulado a ser fiel a você mesmo. Você precisa ser fiel aos seus sonhos, você precisa ser fiel aos seus objetivos, você precisa ser fiel àquilo que você deseja, aquilo que você está buscando. Você pega qualquer livro de autoajuda aí, qualquer vídeo aí, né, qualquer coaching da atualidade vai te falar isso hoje, que você precisa ser fiel àquilo que você quer e o que você precisa, e você vai fazer isso, mesmo que isso signifique que você vou usar a palavra aqui, decepcionar as outras pessoas, né? E a ideia de fidelidade que Paulo vai falar aqui, né, de alguém que é fiel, e no caso é fiel a Deus, é fiel ao próximo, é fiel àquilo que crê, né? Por exemplo, essa palavra é descrita, por exemplo, para aqueles que são fiéis, vão ser leais a Cristo até a morte, né? Apocalipse vai falar isso, ser fiel, né? Você tem que ser fiel até a morte, né? A atitude de Jesus, ele foi fiel até a morte. Essa fidelidade, essa condição de pessoas na quais
nós possamos acreditar. E quanto é difícil hoje acreditar, né, no outro ser humano. Nós, mesmo dentro do mundo, né, da nossa realidade cristã, dentro do nosso mundo evangélico, dentro das nossas comunidades cristãs, a gente costuma usar um termo de que, né, quando o novo convertido vem, o que a gente vai, às vezes, muitas vezes, que alerta que a gente dá para ele? Não olhe para as pessoas, né? Olhe para Cristo, porque as pessoas vão te decepcionar. Isso é uma declaração nossa, dizendo assim, cara, você não vai achar muita fidelidade por aí não. Você não vai achar muita fidelidade por aí não. A gente já fica com o pé atrás, a gente já fica, né? A gente já confiando, desconfiando, né? A gente já tem essa dificuldade. E porque a carne ela vai produzir a mentira, né? A inveja, ela vai produzir as coisas, né? Aquilo que nos afasta. E a fidelidade é aquilo que nos aproxima. E o quanto a gente precisa entender que a fidelidade ela é essencial para que a gente possa viver uma vida íntegra diante de Deus, uma vida íntegra diante daqueles que andam com Deus, né? Quanto a gente deveria falar assim, não, cara, você tem que vir para a igreja e você tem que imitar, porque aqui tem um monte de gente aqui, não somos perfeitos, ninguém está dizendo que aqui ninguém é perfeito, mas que você vai encontrar pessoas que são fiéis àquilo que acreditam e que vivem de uma maneira fiel àquilo que acreditam. Podem errar? Pode, mas isso é uma outra história, é uma outra questão, mas você precisa estar aqui entendendo isso, e nós precisamos entender que nós precisamos ser fiéis a isso, não simplesmente achar que isso é normal. Não, a pessoa, né, eu não ser fiel, isso é normal. Não sei o outro, mas eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel àquilo que eu acredito. Eu preciso dessa fidelidade. Eu preciso deixar que o Espírito produza essa fidelidade. Assim como o Deus é fiel para conosco, eu preciso ser fiel para com Ele, em todas as falas, em todas as atitudes, em todas as condições. Isso é sobrenatural, porque a gente precisa deixar de ser fiel à nossa própria vontade e colocar essa fidelidade em outra coisa. É muito difícil nos dias de hoje isso, porque a gente vive num mundo, numa situação, numa cultura, né, extremamente individualista, extremamente egoísta, extremamente voltada para que a gente satisfaça os nossos desejos, as nossas vontades. Então é todo dia uma contracultura contra a nossa própria condição mesmo. Então a gente precisa ser essa pessoa fiel. Jesus disse, seja o seu sim, sim e não, não. Negócio, jura por isso, jura por aquilo. Você não precisa jurar por nada, porque aqueles, né, que seguem vão ser pessoas fiéis e dignas. Então, se ela disser que aquilo vai ser assim, ela vai ter uma palavra só, ela vai ter uma atitude só, uma condição só. E isso, gente, traz uma grande segurança, porque as pessoas sabem a direção que ela está indo. Mas se eu não sei, né, como a pessoa vai reagir, como ela vai ser, como ela vai atuar numa situação ou na outra, a gente começa a ficar em dúvida, não sabe exatamente o que fazer. Então a gente precisa dessa fidelidade. Quer ver uma coisa interessante? Nós declaramos que Deus é fiel, não é isso? Deus é fiel. Nós declaramos que Deus não muda, porque nele não há mudança, nem sombra de variação. Jesus, quando falou da palavra, que ele diz que a palavra não muda. Então Deus estabelece essa fidelidade. Ele diz, se eu disse que algo vai se cumprir, vai se cumprir.
Se eu digo que algo vai acontecer, aquilo vai acontecer. Então, nós colocamos a nossa esperança e a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus e na sua palavra, porque nós entendemos essa imutabilidade, que ela é fiel a isso. E quando essa fidelidade se manifesta na minha e na sua vida, quando nós somos essas pessoas dignas de confiança e de fidelidade, então quando a gente diz algo que a gente faz aquilo acontecer, não importa o como, a gente cumpre com aquilo que a gente diz, então as pessoas começam a entender, aceitar e acreditar naquilo que nós falamos. Hoje, talvez a gente fica se perguntando tanto da questão de estratégias evangelísticas e de alcance, quanto muitas vezes esse alcance, essa estratégia, está na nossa própria atitude de vida, dizer, não, se o cara disse que vai ser assim, assim será, ele vai fazer aquilo se cumprir. O Mateus, ele foi escoteiro, né, até 14 anos, mais ou menos, um pouco antes, talvez. Eu não sei quantos conhecem o escotismo, né, mas tem um lema dentro dos escoteiros que diz assim que a palavra do escoteiro vale mais do que a sua própria vida. Ou seja, se ele diz que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer isso, né, dentro do escotismo e tal. Eles têm esse lema entre eles. Então, quando o garoto vai fazer o que eles chamam lá da promessa do escoteiro, né? Então, o escoteiro diz isso, a minha palavra vale mais do que a minha própria vida. Isso é num grupo de crianças, o escotismo foi criado para orientar crianças na Inglaterra que estavam se perdendo, que passavam 12, 14 horas trabalhando nas fábricas, não tinham nenhum tipo de educação, de acompanhamento. Então, o escotismo foi criado para dar suporte a essas crianças. Agora, quantos de nós, cristãos, conseguimos dizer a mesma coisa, né? Se na nossa profissão de fé, a gente tivesse que dizer essa mesma frase, a minha palavra vale mais do que a minha própria vida. Ou seja, se eu digo que eu vou fazer algo, que eu realmente vou fazer aquilo, né? Será que, né, como é que seria essa questão, né? Para a gente realmente avaliar, nós precisamos ser pessoas em quais as pessoas possam confiar sem reservas. Precisamos ser pessoas em que os outros possam confiar em nós sem reservas. Terminando, irmãos. Penúltimo, a mansidão. Algumas traduções trazem humildade. Ser manso não é ser fraco, né? Ser manso é ter um espírito ensinável, ou seja, ser manso é aquela condição de você estar pronto, né, para receber aquilo que Deus quer te ensinar. A mansidão, ela deveria ser usada na correção. Quando a gente fala de disciplina, seja em casa, seja na igreja, qual é a função? Vou mudar isso. Quem aqui já ganhou uma multa, né? Quem aqui é motorista já foi multado? Você está te obrigando a levantar a mão, né? Bem, muito bem. Gente, eu não quero entrar em nenhuma discussão, mas qual é a função da multa, né? Quando chega aquela cartinha que você fala, não era eu, mas mostra a foto do seu carro, com a sua placa, com um dia, eu não estava lá naquela hora, não é possível, era um carro clonado, não era o meu carro, não era o meu carro. E quando você é multado e você recebe aquela multa, né, e você fala assim, né, poxa vida, né, aí você agradece ao Estado, obrigado Estado por essa, porque você me ensinou que eu tenho que andar dentro dos limites de velocidade, eu tenho que respeitar
faixas exclusivas, ou seja lá qual foi o motivo, né, da multa que você recebeu. Então você agradece ao Estado pela lição aprendida, né, e que você não vai mais fazer aquilo, pelo menos naquele lugar, né? Naquele lugar você não vai fazer mais aquilo. Quando a gente tem que corrigir, quando a gente tem que ensinar alguém, né, você pode partir para duas situações. Você pode ensinar alguém, né, pela dor, né, por uma condição que talvez nem vai ajudar. Vai ser mais uma disciplina porque você não está ensinando, você só está castigando. Você está dizendo, olha, está aqui a consequência do seu ato de desobediência, que pode causar mais revolta do que mudança, né? Talvez é isso, o cara vai prestar atenção naquele lugar, mas não vai falar assim, espera aí, eu não estou vendo como é a minha atitude geral como motorista, que talvez eu precise aqui rever os meus conceitos de como eu guio o meu carro. Mas você só vê aquilo como aquela dor que te é inferida naquele dia, naquele momento, naquela condição. E isso não gera mudança. Quando a gente fala em mansidão, é essa capacidade de você tem tanto de aprender, quanto de ajudar e de ensinar alguém para que gere mudança, gere uma condição de que a pessoa possa receber aquilo não com desespero, mas com esperança, na esperança de que aquela pessoa vai mudar, que a atitude dela vai mudar em relação a isso, né? Estou te falando para você que é pai, que recebeu o boletim do seu filho também, como a gente olha assim, e aí bate o desespero na gente, né? Bate o desespero na gente e falta às vezes mansidão para ajudar e guiar a situação. Então a gente precisa dessa mansidão para ter essa capacidade de ajudar aqueles que precisam dela para mudança. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então ele fala, se alguém for achado em alguma falta, vós que sois espirituais, então de maneira espiritual, com o espírito de brandura, é o mesmo termo ali que está em Gálatas 6, né? Então você vai lá e corrige com esse espírito de brandura, querendo buscar a mudança do próximo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. A mansidão, ela é a forma como a gente responde à oposição. Então, Paulo está dizendo que a gente tem que responder à oposição de forma branda, né? Disciplinando com mansidão, né? Não com revolta, com palavras duras. Então,
Por isso que algumas vezes a gente pode confundir, as pessoas podem achar que mansidão é você ser apático, mas não é. Ele está dizendo aqui, ó, você precisa responder com brandura, de uma forma tranquila, de uma forma que leve a outra pessoa ao crescimento, porque não é bom, ó, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ou seja, não fique aí nessa briga, em brigas, em confusões. Eu estava lendo, deixa eu ver, na NVI, né? Então, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Então, ser essa mansidão, né? essa resposta mansa, essa resposta branda, né? Ela deve fazer parte das nossas vidas. De novo, a ira, a briga, a revolta é da carne. O Espírito gera em nós essa resposta mansa. No mundo de hoje, onde, né, quando você está conversando com uma pessoa, você está aqui, está discutindo com ela, de repente faltar mansidão naquele momento e você passar do limite, provavelmente aquilo vai ficar entre você e ela. Mas, né, eu não sei como é que seria, né, se no tempo de Paulo tivesse rede social, né, tivesse Instagram, tivesse Facebook, Twitter, né, como é que seria? Porque hoje, quando você reage a uma pessoa numa dessas, né, plataformas, você colocou lá, está para a eternidade, né? Então você colocou lá e aquilo lá está registrado, e outras pessoas que nem estão ali no meio daquela conversa estão lendo e não estão entendendo nada, ou vão começar a tirar conclusões a partir de coisas que elas não estão vendo, não estão percebendo, né? E aí, claro, né, existem bons mecanismos para você resolver isso. Um deles é bloquear a pessoa, né? Então você bloqueia, né? Você vai lá, bloqueia, você vai lá e, né, silencia, sei lá. Tem N mecanismos hoje para exatamente você não ter mais acesso, condições ou contato com pessoas que você não quer. Eu gosto muito de séries, e eu assisti uma série chamada Black Mirror, que eles têm uma tecnologia nessa série onde você bloqueia a pessoa, mas bloqueia ela mesma. Então eu bloqueei a Yancy. Então, em vez de eu ver a Yancy, eu só vejo uma sombra, e tudo que ela falar para mim, eu não escuto, eu só uso sabe? Eu acho que tinha gente que ia adorar ter esse tipo de condição hoje, né? Então a pessoa fala e você não escuta, você não vê a pessoa está literalmente bloqueada da sua vida. Você imagina se uma tecnologia dessa existisse nos dias de hoje, né? Se fosse realmente essa série, ela brinca com essa questão de extrapolação, até onde uma tecnologia pode chegar e quanto isso pode ser prejudicial nas relações humanas. E não tem essa tecnologia aí na série, né? Então, quando a gente fala de mansidão, a gente está falando de uma atitude completamente diferente. A gente está falando, ao invés de bloquear as pessoas, a gente precisa aproximar as pessoas. A gente precisa trazê-las para perto, para que elas possam ouvir, para que elas possam, com essa mansidão, com essa que é dada pelo Espírito, a gente possa mostrar para elas talvez um ponto de vista diferente, uma questão diferente, uma visão diferente. Mas se a gente só bloquear, e se a gente só afastar as pessoas, a gente não vai poder fazer isso. Então, o que Paulo está falando aqui, quando a gente tem essa mansidão, quando a gente deixa essa mansidão tomar conta, nós seremos pessoas que vão atrair outras pessoas para nós, né, próximas de nós, e é isso que Cristo faz, né? A gente estava cantando, antes de começar a aula, né, a gente estava cantando essa música, Pela Cruz me chamou gentilmente,
me atraiu, né? E eu gosto muito dessa música, até brinquei com a Sarinha, falei, pô, você acabou comigo antes de começar a aula já, né? A letra dessa música é muito forte, assim, porque ela mostra exatamente como é que, né? Como é que a cruz se nos apresenta, como que Cristo né? Como Deus nos aproxima dele através de Cristo Jesus de uma forma, né? Não é isso aqui, entendeu? E goela abaixo. E a gente acha que essa é a técnica, né? Eu vou enfiar a fé nas pessoas goela abaixo. Eu vou dizer, é assim, você tem que ser assim. E não é esse o jeito, né? Não era esse o jeito. Se você pega Atos 2:42, diz que a igreja, Deus ia acrescentando as pessoas, né? Que iam chegando, iam entendendo isso. Quando Paulo ia na sinagoga e pregava, as pessoas entendiam aquela mensagem, falavam, é isso que quer dizer, é isso que Jesus significa, eu quero esse Cristo para mim também. Quando você começa a entender e que você não tem que arrumar confusão, briga, discussão. Gente, isso é carne. A gente precisa atrair as pessoas pela doçura. Cristo era dócil. Ele falava assim, está cansado? Você está sobrecarregado? Né? Tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Às vezes, meus amigos, entregar a fé para outras pessoas, parece que a gente está colocando o fardo nelas. A gente quer tirar o nosso e colocar nelas também. Eu falo, não, eu não vou carregar esse fardo sozinho aqui, não. Eu vou colocar esse fardo em cima de várias pessoas também. Dá para entender a diferença? Então, as pessoas falam, se ser crente é isso aí, meu amigo, eu não quero, não. Você me desculpa. Isso aí, seguir a Cristo, porque as pessoas olham para nós, parece que elas estão vendo que a gente está carregando um fardo mais pesado que o delas. E o que Cristo trouxe foi leveza, porque as pessoas estavam sobrecarregadas. Pelo legalismo, estavam sobrecarregadas, por entenderem a condição que elas precisavam ter para alcançar Deus. Hoje nós vemos uma cultura que as pessoas ignoram isso. E elas acham que isso é normal, que viver sem Deus é normal, que viver sem Deus é mais fácil, que viver sem Deus, eu não preciso me preocupar com essas questões espirituais. E elas acham que elas estão indo bem. O mundo acha que está indo bem, gente. E vocês acham que o mundo está indo bem? Obra da carne. Você acha que o mundo está indo tranquilo? Está fácil? É normal, é tranquilo viver no mundo de hoje? Não é, porque é um mundo sem Deus. E a pergunta é, qual é o mundo com Deus que a gente apresenta para elas? Como é que a gente vai dizer para elas, meu amigo, você acha que está fácil? Mas esse fardo que você está carregando é pesado. E tem alguém aqui, Jesus está dizendo que o fardo dele é suave e leve. Você pode decidir, quer viver na carne? Você vai viver na carne, mas existe uma segunda opção, né? Mas se ela não vem em nós mansidão, não vem em nós paciência, não vem em nós benignidade, não vem em nós bondade, não vem em nós amor, não vem em nós alegria, não vem em nós paz, que são as virtudes do fruto do Espírito, como é que ela vai entender que esse fardo é suave, esse jugo é leve? Como é que ela vai entender isso, se a gente não está deixando que o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida? Para concluir, o domínio próprio. Vamos lá em Gênesis. Quarenta e três. A partir do versículo 29. É um momento onde José está encontrando lá com seus irmãos,
Quem conhece a história sabe, foi vendido pelos irmãos, passou por toda aquela situação, né, até chegar a ser, vamos dizer assim, o segundo no comando lá no Egito. E ele então encontra, né, seu irmão, olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe. José perguntou, Benjamim não sabia, é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, sirvam a comida. Domínio próprio. Foi o que José precisou nesse momento aqui, né? Domínio próprio é quando a gente vence os nossos próprios desejos, né? Quando a gente consegue colocar os nossos desejos, as nossas emoções sob controle, né? E quem gera isso em nós é o Espírito, quando ele mostra que a gente precisa esse respirar fundo, talvez esse lugar oculto para chorar, né? E, de novo, não há negação aqui, né? Você não nega quem você é e você não nega o que você está sentindo, você não nega os seus impulsos, mas você consegue colocar aquilo sob controle. Então, eu às vezes entendo quando a gente olha do fruto do Espírito, e quando você começa a olhar para todos eles, de certa forma eu acho que a chave de todos começa no domínio próprio, porque, né, para você exercer a paciência, você precisa ter essa condição de parar e não deixar a próxima frase, a próxima palavra, o próximo argumento vir, né? Quando você vai exercer a mansidão e que você não vai responder, o seu opositor vai responder com brandura, você precisa, né, dar aquela volta, aquela respirada para você voltar. Quando você vai demonstrar cada um deles, né, então esse exercício desse domínio próprio, ele vai acabar sendo essa chave para que você consiga exercer então esse domínio. Então, no mundo que nos empurra hoje, né, para que a gente faça o que a gente quer, né, aquilo que te dá prazer, aquilo que te satisfaça, aquilo que você tem vontade, né, você tem o direito de fazer, desde que você não assim, esteja cometendo nada contra outra pessoa, então você deve fazer. E a palavra de Deus vem nos mostrar que o caminho melhor é esse caminho do domínio próprio, né? Então, melhor é o homem que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade, né? O próprio autor, ele vai falar que talvez uma das coisas que o evangelho trouxe na época, né, que o cristianismo trouxe, que era uma coisa que era até impensável na época, até essa questão realmente da pureza sexual, né, né, ele fala da ideia do celibato mesmo, era uma coisa assim, uma ideia totalmente nova, né? Paulo vai falar um pouco sobre isso lá em 1 Coríntios, vai falar isso um pouquinho sobre essa questão de que a gente tem que ter domínio sobre o nosso próprio corpo, sobre os nossos próprios desejos, porque a obra da carne é a impureza sexual, é a glutonaria, são as bebedices, né? Tudo aquilo que é feito sem controle, sem domínio, né? Onde as pessoas se perdem em relação a isso. E quando a gente deixa o Espírito, então o fruto do Espírito se manifestar na nossa vida, uma das coisas que você vai ver manifesto é o domínio próprio. Talvez você precise de domínio próprio em algumas áreas da sua vida. Então, peça a Deus que trabalhe no desenvolvimento disso na sua área. Não significa que, de novo, que é uma coisa mágica que vai acontecer, mas ela está relacionada com como Deus vai permitir que você enfrente situações para que você vença isso. E aí a gente tem um texto que eu gosto muito, que fala que
Fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que possamos suportar. Então, a gente não pode usar aquele argumento dizendo que não foi o Espírito que não fez, porque Deus, fiel é Deus, 1 Coríntios 10, 13, que não nos deixará provar ou tentar além do que possamos suportar, porque junto com a aprovação virá também o escape, tá? Então, se Deus está dando oportunidade para você, talvez trabalhar, desenvolver esse fruto na sua vida, Ele está dando condições para você, e está dando, e estão aparecendo oportunidades, porque, de novo, a carne se manifesta a todo tempo, então a gente tem milhares de oportunidades para manifestar o Espírito. Deus não vai colocar você, ou não vai permitir que você entre numa situação na qual você não tenha condição de suportar, que você não tenha condição de vencer, de deixar que o Espírito manifeste na sua vida. Então, o que eu quero desejar para você mesmo no final desse estudo é, como Paulo falou lá para os Gálatas, que a gente possa viver pelo Espírito, que a gente possa deixar que a liberdade para a qual Cristo nos chamou se manifeste na nossa vida, porque nós conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, tudo que a gente ouve aqui não é para nos aprisionar, é para nos libertar, é para nos darmos condições de vivermos verdadeiramente livres, porque quando nós manifestamos a carne, nós mostramos que somos escravos dela. Não há liberdade alguma aí. A liberdade está em manifestar o fruto do Espírito. Vamos orar? Pai Celeste, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez tratarmos do tema do fruto do Espírito, Senhor. E pedimos, Senhor, primeiro, entendimento, sabedoria e força, Pai, para que possamos a cada dia manifestar, o Senhor, o fruto do Espírito na nossa vida, Senhor. Que a nossa escolha sempre seja pelo Espírito e não para a carne, Senhor. Que possamos, ó Pai, compreender a cada passo, cada situação que se nos oferece, a condição de manifestar a ação do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Por isso, ser conosco, nos dá, Senhor, direção, nos dá entendimento, vem com a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre as nossas vidas, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.